Sabe aquele filme em que o protagonista é um hacker, meio estilo Robin Hood, em que ele invade as empresas que supostamente são más e faz com que elas entreguem de alguma coisa valor às pessoas que mais precisam? E também aquele filme em que esse mesmo protagonista ele se vê envolvido em uma trama complexa, em que muitas pessoas vão atrás dele ou dela. Então, é disso que nós vamos falar hoje, nesse episódio do Cine Cyber. Olá, eu sou o professor Almir Alves, diretor acadêmico da CS Cyber, e nesse episódio nós vamos falar sobre um filme chamado Hackers no Controle, que é um filme holandês que está presente na plataforma da Netflix desde novembro de 2022. Esse filme, ele fala sobre a história de Mel, que é uma hacker bastante competente holandesa e que teve aí no começo da sua carreira de hacker o envolvimento com um problema que lhe levou a polícia às suas portas, onde ela conheceu o segundo protagonista, que é o Bud. Bud é um daqueles hackers das antigas, que depois de trabalhar muito tempo num submundo, ele acaba se juntando às forças policiais, e nesse caso, ele vai lá e acaba descobrindo aquela prodígio, uma adolescente, e tenta fazer com que ela seja sua mentorada. Bom, muitos anos se passam e a Mel ela se torna uma analista de segurança que nas horas vagas ela acaba sendo essa espécie de Robin Hood. Ela e mais um grupo de pessoas faz acessos a empresas que são socialmente reprováveis e faz ataques com que de tal forma que essas empresas tenham prejuízo na sua reputação digital e financeiros e que esses recursos sejam usados supostamente para o bem. Numa dessas incursões, a Mel ela acaba interceptando um vazamento de dados, um tipo de prejuízo de dados em um projeto de um ônibus autônomo em Amsterdã, na Holanda. Só que ao fazer isso, ela acaba entrando numa rede e se deparando com um problema internacional de violação de dados entre uma empresa chinesa e uma empresa holandesa. E essa empresa holandesa supostamente está fazendo aí um projeto de um ônibus altamente tecnológico e que é autônomo, né? Não vai precisar de motorista e tudo mais. Só que quando isso acontece, ela passa a ser também rastreada por essa empresa chinesa, que é bastante poderosa e competente nessa questão de dados. O que acontece é que, após a empresa começar a rastreá-la, ela cria um deepfake, em que supostamente uma imagem da Mel aparece assassinando uma pessoa no centro de Amsterdã. E isso faz com que a polícia passe a caçá-la. Em meio a tudo isso, ela conhece um rapaz, como todo filme tem a história lá do encontro romântico, só que esse encontro dá errado. Mas esse rapaz ele acaba ajudando ela a fugir aí da polícia e dos outros criminosos em um grande passeio por Amsterdã. Então até uma questão histórica e cultural interessante sobre a cidade. Só que o filme ele tem alguns aspectos técnicos interessantes, porque ele fala sobre Trojan, ele fala sobre engenharia social, ele fala também sobre vazamento de dados. Tem um deepfake que é bastante protagonista no filme, e isso faz com que o filme tome um rumo muito técnico em alguns momentos. Então, para quem gosta da tecnologia de cibersegurança, acaba tendo alguns momentos interessantes. E tem aquele envolvimento com aquele hacker mais velho, aquele cara já mais da old school, né, das antigas, que tem outras formas de realizar aí as suas pesquisas, os seus ataques hackers, e que no final acaba ajudando a protagonista no desfecho do filme. Eu não vou falar o que acontece aí com cada um dos personagens, mas é um filme que quem gosta da área de cibersegurança, filme sobre hacker, a exploração aí de conceitos como deepfake, engenharia social, vazamento de dados. A engenharia social acontece de uma forma muito bacana e lembra muito alguns aspectos de um outro filme que é a Operação Takedown, que conta a história lá do Kevin Mitnick, como é que ele fazia para entrar nas empresas. Nesse filme também acontece bastante disso. Então, de repente, a protagonista ela está dentro de um data center com acesso lá aos servidores para poder obter mais informação. Então, para quem gosta desses aspectos relacionados à cibersegurança, é um filme interessante. E é um filme recente,
Então, a gente está falando de coisas que ainda acontecem no dia a dia. São problemas cibernéticos com os quais pessoas, empresas, entidades e governos têm que lidar todos os dias. Então, essa é a dica para esse episódio do Cine Cyber de hoje. Espero que vocês possam assistir e quem gostou, comenta aqui embaixo, fala o que você achou do filme. Se você de repente tem uma opinião diferente, pô, não gostei do filme, eu acho que ele poderia ter sido melhor em um ou outro aspecto, o que eu acho que é legal é a gente ter essa discussão. Eu vou finalizando por aqui, espero vocês no próximo episódio do Cine Cyber. Um forte abraço do professor Almir Alves.